Fala, meu povo, João Abrantes na área. Uma das maiores apurrinhações que uma mulher pode ter é se relacionar com o filhinho de mamãe. Ou seja, aquele cara que ainda depende da mãe. Não necessariamente no sentido material. Tem muito cara que é financeiramente dependente, mora sozinho e ainda assim é emocionalmente dependente da mãe. Por que esse tipo de homem é sinônimo de dor de cabeça? Eu explico. Se existe um pré-requisito que é fundamental para a individuação do ser humano, é o desenvolvimento da autonomia como um todo. Não só a material, mas também a emocional. E isso envolve a libertação da dependência dos pais, em todos os sentidos. Quando o cara não atinge esse estado de independência plena, ele fica com a evolução estagnada e com características e comportamentos que muitas vezes ele não consegue enxergar nenhum problema, mas que em contrapartida podem afetar bastante a pessoa que vier se relacionar com ele. Ou seja, no final, quem acaba pagando o pato é a parceira, que deu o azar de entrar numa relação onde não só existe uma perda em potencial de intimidade, porque a mãe vai estar sempre se intrometendo diretamente ou indiretamente, mas também a possibilidade dessa parceira ter que perpetuar esse papel materno, porque o cara acaba projetando isso pra cima dela. Alguma de vocês já foi, entre aspas, a mãe de seu parceiro? Então, já deixa teu like aqui embaixo, continua assistindo, porque eu vou abordar 7 sinais que são característicos de um filhinho de mamãe, para que você aprenda a reconhecer um e não volte a cair nesse tipo de armadilha. Mas antes de eu prosseguir, a nossa boa e velha regra de ouro: jamais tire conclusões com base em apenas um sinal. O ideal é que você verifique a presença de pelo menos 3 deles para ter certeza de alguma coisa. Presta atenção nisso, beleza? Vamos nessa. Primeira característica: ele tem um medo gigantesco e injustificado da mãe morrer. É claro que ninguém em sã consciência quer perder a mãe, muito embora isso seja inevitável, né? Infelizmente. Mas quando esse medo é crônico, injustificado, tipo, a mãe dele nem tá doente, nem tá correndo nenhum tipo de perigo, e ele mesmo assim vive ansioso e preocupado com ela, aí nós temos um problema. Segundo o Dr. David Lieberman, autor do livro Instant Analysis, quando uma pessoa vive preocupada com a possibilidade de um ente querido morrer, o que isso muitas vezes quer dizer é que ela associa a identidade dela a essa pessoa, ou seja, ela depende do respeito, do amor, da admiração e, em alguns casos, do dinheiro dessa pessoa para viver. Uma outra coisa que esse mesmo autor falou, só que em outro livro chamado Never Get Angry Again, é que quando esse tipo de pessoa de fato perde a vida, essa pessoa, ele nem sempre vai chorar por causa da perda em si, e sim por causa da sensação de desamparo, tipo, cara, e agora? Quem é que vai suprir minhas necessidades? E isso é uma evidência bem clara de que essa pessoa não conseguiu atingir uma autonomia emocional ou até mesmo material satisfatória, o que acabou deixando ela um tanto egocêntrica, né? Segunda característica, ele fica te dando orientações do que você deve ou não deve dizer e fazer na frente da mãe dele. Vamos lá, ele te aceitou da maneira que você é, certo? Você agrega valor para a vida dele, correto? Então, qual é a necessidade dele ficar te podando para lidar com a mãe dele? É bom que ele tenha uma desculpa muito boa, porque, vamos combinar, é o fim da picada você ter que ficar de teatro só para agradar uma pessoa que teoricamente nem devia estar mais apitando na vida dele. Me responde uma coisa, o que deixaria tua consciência mais tranquila? Ser detestada por ser autêntica ou ser amada por ser uma farsa? É claro que não é para você chegar e meter o louco na frente dela, mas também não é para você virar uma pessoa que você não é. Bom senso e equilíbrio é tudo. Agora, o que ele vai fazer se a mãe não gostar de você? Vai terminar contigo? Porque caso ele faça isso, olha, eu daria graças aos deuses, porque, pensa comigo, esse é o tipo de homem que você quer na sua vida? Eu encararia isso como um livramento. Terceira característica, a mãe dele vive empatando os momentos que vocês dois têm para aproveitar um ao outro. Isso pode acontecer das mais diversas maneiras, como por exemplo, caso ele ainda more com a mãe, pode ser que ela fique o tempo todo perto de vocês, participando ativamente da conversa. Caso ele não more mais com ela, pode ser que ela fique toda hora chamando vocês dois para ir na casa dela, o que ele sempre vai aceitar por medo de fazer desfeita, fazendo visitas não anunciadas e muitas vezes demoradas na casa dele, ligando para ele direto para jogar a conversa fora ou então para pedir ajuda em alguma coisa, o que em alguns casos pode fazer com que ele tenha que se deslocar para a casa dela, etc. Agora, veja bem, o problema aqui não é exatamente essa intromissão constante da mãe dele, é a incapacidade do cara para se impor. Ele nem se atreve a confrontar a mãe dele, o que nos leva à próxima característica. Número 4, ele é facilmente desestabilizado pela mãe. Como assim? Quando ele tenta se impor, ela faz drama,
cama, chantagem, castigo do silêncio, e isso simplesmente acaba com o dia dele. Isso é outro sinal bem claro do quão dependente que ele é da validação dela, porque só assim para alguém se permitir ser manipulado dessa maneira. É por isso que muitos desses caras passam uma impressão de que eles não conseguem tomar uma decisão sem consultar a mãe, porque eles meio que foram condicionados a serem assim. Complicado, né? Quinta característica, uma que é bem óbvia, mas que não pode ficar de fora. Ele tem uma postura mimada. Em outras palavras, falta iniciativa. Ele meio que fica esperando que alguém faça as coisas por ele. A capacidade dele para se virar sozinho é muito limitada. Tanto que ele muitas vezes não consegue se virar em tarefas que para a maioria das pessoas são ridículas, tipo pagar um boleto no banco, fazer uma compra no supermercado, cozinhar um arroz, fritar um bife, fazer uma faxina básica. Além disso, ele tem uma certa inclinação para ser folgado, desleixado, teimoso, birrento e até mesmo mal criado com as outras pessoas. Essa postura mimada é muitas vezes o reflexo de uma criação excessivamente permissiva e não raro desprovida de uma figura paterna, porque, segundo a psicologia de Jung, a configuração de fábrica da mãe é de cuidar, que no caso é a função do Eros. A de educar é do pai, que no caso é o Thanatos. É claro que existem várias mulheres que, além da função de cuidar, também assumem a função de educar, aliás, a maioria. Mas não são todas, então essas poucas que se restringem a apenas cuidar do filho e que não se preocupam com a parte de impor limites, elas acabam, e sem querer, criando um ser humano bem difícil de lidar. E que não vai sair de casa tão cedo, a não ser que ele encontre uma parceira que esteja disposta a assumir o posto da mãe. Portanto, fica de olho nas atitudes dele. Sexta característica, ele te compara com a mãe dele e você fica com uma impressão de que, por mais que você tente, você nunca vai ser tão boa quanto ela. E isso é um tremendo sinal de maturidade da parte dele. Porque não tem como você comparar amor de mãe com amor de uma parceira afetiva. São relações diferentes. É a mesma coisa que você querer comprar uma moto e usando o teu carro como critério para escolher essa moto. Os dois são veículos de estrada, mas não tem comparação com o outro. E mais uma coisa, esse lance de usar a mãe como parâmetro de parceira pode acabar deixando o cara meio misógino, porque como ele dificilmente vai encontrar uma mulher que seja a imagem e semelhança da mãe e que ainda por cima venha com um plus de fazer o papel da amante, ele vai passar o tempo inteiro quebrando a cara e desenvolvendo com isso uma visão pejorativa e generalizada do sexo feminino. Tipo, mulher que presta? Só minha mãe, o resto, ó, lixo. Sétima e última característica. A mãe dele te hostiliza e ele, por sua vez, nunca te defende. Essa hostilização nem sempre é direta, ela pode ser indireta, que é o que a gente chama de agressão passiva. Ou seja, ironia, sarcasmo, indiretas, etc. Eu fiz um vídeo totalmente dedicado a esse assunto, eu vou deixar o link para ele aqui embaixo na descrição, dá uma olhadinha depois porque ele é bem completo. Mas voltando ao assunto, quando ela te hostiliza, principalmente se for desse jeito passivo-agressivo, o cara fica, né, na dele. E logo mais, quando vocês dois estiverem sozinhos e você menciona esse episódio reclamando da postura dela e da falta de atitude dele, aí ele começa a dar um monte de explicação. Ele fica inventando um monte de coisa para relativizar e amenizar o comportamento da mãe. Tipo, esse é o jeito dela de brincar. Ou então, quer saber? Deixa passar, ela tá com muito problema, isso acaba afetando o humor dela, coitada, etc. Bom, preciso comentar isso aí? Acho que não, né? E tá aí, 7 características de um cara filhinho da mamãe. Fica de olho porque isso pode acabar te causando muita dor de cabeça. Mas, João, e se eu já tiver com um cara assim? Bom, você tem que entender o seguinte. Um dos grandes problemas de se relacionar com uma pessoa assim é que ela dificilmente consegue enxergar o problema. Agora, caso seu parceiro seja uma pessoa que tenha a mente aberta e até mesmo consciência do problema, eu indico para ele a leitura do livro He, A Chave do Entendimento da Psicologia Masculina, do Robert A. Johnson. Aliás, eu recomendo que vocês dois leiam esse livro, que é fininho, são menos de 100 páginas, e nele, o autor, que já faleceu inclusive, ele traça um paralelo entre a jornada de desenvolvimento de um homem e a lenda de Percival e o Cálice Sagrado. E ele fala bastante dessa questão do complexo materno, como é que isso afeta a vida do homem e por que a deslealdade à mãe, ao contrário do que muitos pensam, pode ser a chave para uma grande mudança interna, beleza? E vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acabou
acabou de aprender nesse vídeo a identificar um perfil de comportamento potencialmente complicado. O que você acha de virar uma pessoa blindada contra outros tipos de comportamentos problemáticos, como por exemplo falsidade, mentira, traição, malandragem, etc. Então, eu gravei uma apresentação grátis ensinando o caminho mais rápido, prático e eficiente para você desenvolver suas habilidades de leitura não verbal e atingir o mesmo nível de percepção que um detetive. Eu vou deixar o link aqui embaixo, logo no comecinho da descrição e no botãozinho que vai aparecer aqui nesse cantinho assim que o vídeo estiver acabando, beleza? E foi esse vídeo de hoje. Se você curtiu, dá uma forcinha, clica aqui embaixo no like. Dúvidas, comentários, sugestões, estudos de caso, use e abuse o espaço aqui embaixo. E no mais, um grande abraço e até o próximo vídeo.